Alô, amigos do Momento Destaque, estamos aqui com mais um entrevistado e agora na edição 27. Isso mesmo, Momento Destaque, edição 27, finalizando o ano. E eu tenho hoje aqui a grata satisfação de estar ao lado de um ex-gestor do município de Madalena, ex-prefeito Zarlu Calil Filho, que já bate o papo conosco. Mas antes, você vai compartilhando, vai comentando, vai engrandecendo nosso canal. Você coloca no YouTube Tarcísio Júnior, no Facebook também você pode compartilhar, curtir. Estamos também agora no Instagram, tá certo? Então você vai compartilhando e engrandecendo o nosso canal através das redes sociais. Zarlu, primeiro é um prazer estar com você, queria de antemão agradecer por você ter aceito o convite. Final de semana aqui no nosso município com os familiares, né, revendo os amigos, e a gente agradece pela sua participação aqui no Momento Destaque, como eu lhe falava em off. É um canal que busca resgatar a história do nosso povo, reconhecer quem verdadeiramente fez ou ainda faz história no nosso município. Boa tarde a você, Tarcísio. Em seu nome quero estender os meus cumprimentos a todos os cidadãos de Madalena. Para mim, eu é que agradeço, é uma grata satisfação poder participar do seu programa, que de maneira, digamos assim, uma iniciativa louvável sua, de voluntariamente fazer, resgatando a história do município de Madalena. E para mim, repito, é uma honra, um prazer poder participar e compartilhar com os amigos aqui desse bate-papo tão agradável, numa data também tão especial que é o Natal, né? Feriado, onde todo mundo está com suas famílias. Estou aqui à disposição. Muito bem. A você que nos acompanha, estamos nesse momento, através do canal Momento Destaque, a entrevistar o ex-prefeito de Madalena, Zarlu Calil Filho. Queria até pedir, você possa tirar a máscara, Zarlu. Eu vou manter aqui, né, para seguir as ordens, né? À sua disposição. Pronto, o Zarlu continua à nossa disposição. E esse bate-papo, Zarlu, a gente vai bater um papo aqui, falar como é que está o dia a dia, muitas pessoas às vezes indagam onde é que está o ex-prefeito Zarlu, né? Está em Fortaleza, está em outro município. Então isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, né? Eu queria que você já nos informasse nesse momento como anda a vida, o dia a dia de Zarlu Calil Filho. Muito bem, eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, né? Fui pai novamente, tenho uma bebezinha linda de 1 ano e 3 meses, a Sofia. Mas enfim, quando finalizou a nossa gestão, Tarcísio, eu tenho uma noção muito precisa do que significa a democracia, né? E os mandatos são renováveis, as pessoas colocam, tiram os gestores. Eu me resignei, né? Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece de perto, sabe que eu torço pelo município de Madalena, independente de qual grupo político possa estar à frente do município. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu estou muito bem, muito tranquilo. Eu tive toda uma vida profissional antes da política, né? Na Polícia Militar, galguei o posto de coronel, me aposentei, que fui para a reserva, que é o termo técnico que se chama por lá. E após o mandato de prefeito, eu voltei a reorganizar minha vida particular, uma vez que quando eu saí, eu vinha das atividades normais da polícia e quando retornei já estava aposentado, né? Então eu tive que, vou usar um termo aqui muito em moda, muito em voga, tive que me reinventar. E me julgando ainda absolutamente capaz de trabalhar, das amizades que eu construí ao longo da vida, a gente hoje presta uma assessoria próxima no município de Pacajus. O prefeito Bruno Figueiredo lá também foi uma situação meio conturbada no início. Ele foi eleito vice-prefeito na gestão anterior e o prefeito foi cassado ainda, cassado não, ele foi afastado pela justiça no ano de 2017 e, desculpa, logo em seguida foi cassado, o prefeito assumiu, que era o vice, e agora foi reeleito com uma margem de 6 mil votos, um gestor fantástico, fabuloso, um amigo que eu construí na minha vida. Mas enfim, voltando aqui para o nosso mundo, eu tenho minhas raízes muito bem fincadas aqui no município de Madalena. Tenho uma propriedade que vem dos meus avós, que é a Fazenda 40, né? Minha atual esposa, a Juliane, os pais dela são ali do Sabonete. Então eu vim passar o Natal em família, com todo mundo. E nesse aspecto político eu realmente me afastei mais um pouco em função da minha atividade diária, porque em toda situação que eu me envolvo de maneira muito efetiva. Então não dava para conciliar, né? Eu acompanhei mais ou menos de longe, mas ouvindo as notícias, inclusive quero lhe parabenizar pela forma muito isenta que você constrói essa questão da imprensa. Mas enfim,
Eu estava até dizendo para você, vou tirar a máscara aqui, as coisas se renovam, já são 8 anos da campanha de 2012, da primeira campanha, onde foi uma campanha aos moldes antigos, mudou muita coisa em função dessa pandemia, mas a gente relembra naquele período a forma como a gente se envolvia, mudou o estilo de política, mas, como dizia a minha amiga Donetinha, né, eu tenho isso muito bem gravado na minha memória, uma pessoa que eu estimo, eu prezo muito. E ela dizia, a política é uma continuidade, é uma construção, né? Ninguém pode chegar e dizer, olha, eu fui o melhor, eu fui o pior, eu fiz tudo, nunca na primeira pessoa. Então é uma continuidade, onde desde os primeiros gestores lá, dos anos 80, quando o município se emancipou, desde o Dr. Moraes, depois a Donetinha, se revezaram no poder, a gente teve a nossa participação, né? É uma situação que está intrinsecamente ligada a mim, e é como eu lhe disse, eu realmente sou um torcedor do município de Madalena pela paixão que eu tenho por esse município, por esse povo. Muito bem, estamos aqui conversando com o coronel, né, aposentado da Polícia Militar, ex-prefeito do município de Madalena, Zarlu Calil Filho, que, está nesse final de semana no município de Madalena, e a gente aproveitou para bater esse papo com ele, falando sobre Madalena e sobre sua vida. Zarlu, você foi gestor do município de Madalena entre os anos 2013 a 2016, né? Entre muitas discussões, né, algumas pessoas questionamentos, greves, né, teve algumas paralisações, você também foi afastado e depois retornou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua passagem como gestor nos 4 anos do município de Madalena. Tranquilamente, Tarcísio, sem problema algum. Primeira coisa que eu gosto de lembrar as pessoas é o seguinte, são as circunstâncias de cada período, né? 2013 a 2016, se você pegar a leva de prefeitos, a primeira grande adversidade que nós tivemos foi a seca, né? Para você ter uma ideia, eu ainda como coronel da ativa, tive a satisfação e o prazer de vir com o governador, então o governador Cid Gomes, para a inauguração da barragem Rumari, isso lá em 2011. E da estrada também, que eu me lembro. Da estrada, você lembra? Eu ainda como fazendo parte, chefiava as equipes de segurança. Pré-candidato já. Naquele período da estrada, sim, lá atrás ainda mais ou menos. Mas enfim, exercendo a minha atividade lá na polícia. E eu faço essa lembrança porque de 2011 até 2013, quando nós assumimos, ficou a obra maravilhosa do governo do estado, né? Foram as 2 obras significativas dessa estrada que liga Xaramubim e a barragem, e ela não encheu. Enfim, então essa foi a nossa primeira grande dificuldade. E aqui, minha gente, você, Tarcísio, podem ter certeza que eu não faço essas considerações em tom de justificativa, mas em tom de narrativa, de fatos que aconteceram. Então, um município, né, que ao longo dos anos já tinha uma folha de pagamento absolutamente comprometida, a gente entende que eram necessários concursos, e aqui eu não estou criticando A, B ou C, eu tenho uma relação extremamente tranquila com todo mundo, mas a gente já entrou com essa dificuldade. E nós tivemos que focar a nossa gestão na agricultura. Esse foi o meu pensamento. Mesmo pessoas que trabalharam na nossa gestão, que posteriormente, que trabalham na atual gestão como gestores, né, que estiveram na nossa, que politicamente ficaram contrários posteriormente, mas eles sabem, digamos assim, do nosso esforço, que era conduzir aquela pasta com pouco dinheiro, o município com pouco dinheiro, e a gente tinha que priorizar, né? E não há, digamos assim, como num determinado momento você fazer mágica, né? Então, assim, o limite prudencial da folha de pagamento, que já estava acima, a gente não conseguiu baixar. Então, uma série de situações que aconteceram que desagradou a muita gente. Outra coisa que eu quero lembrar, nós fomos eleitos à época com uma margem de votos que, para a época, foi uma margem muito expressiva, né? Maior da história, né? Maior da história. Depois a gente até perdeu com uma margem superior, mas para a época as eleições eram muito apertadas, os grupos políticos eram muito bem definidos, então a gente chegou com uma proposta diferente. E eu sei, e você também, como uma das pessoas que tem um raciocínio lógico muito bom, que foi uma eleição da esperança, uma eleição da expectativa. O problema é a expectativa que se cria em cima, no imaginário das pessoas, numa circunstância que não é possível, né?
Então, mas, dificuldades à parte, eu avalio como uma gestão que cuidou das pessoas, né? Então, eu posso dizer que a nossa casa era aberta 24 horas. Nós tínhamos assim um prazer pessoal de conhecer as pessoas pelo nome, de se envolver com aquelas pessoas no aspecto dos problemas pessoais. E eu até ouvia de políticos mais experientes que não, o gestor tem que ser muito duro, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas enfim, o tempo foi passando. Para mim não custa nada, não custa absolutamente nada reconhecer determinados erros, né? Talvez um dos meus maiores erros, e aí eu vou colocar aqui todas as aspas possíveis, é não ter sido aquele gestor absolutamente contábil, né? Que olhasse para os números, absolutamente para os números. Então era muito duro para mim ver um servidor tirar, digamos assim, estar doente e esperar 3, 4 meses por um INSS para poder sair da folha, como alguns gestores fazem. Então a gente sempre ficava ali conversando, pedindo que ele trabalhasse mais um pouco, enfim. Então essas coisas realmente não houve a condição necessária de organizar as finanças do município da forma que era para acontecer. Então é isso que é uma pergunta que eu ia fazer. Sabe que toda administração tem erros, né? Umas mais, outras menos, mas se teve erros, o que você poderia, na época, se arrepende de não ter consertado, né? Vamos dizer assim. Na verdade é assim, sabe, Tarcísio? Eu acho que isso é natural de todo mundo, de todo ser humano. Muitas vezes você não enxerga naquele momento, né? Você só enxerga posteriormente. Para mim esse não foi, digamos, o maior. Houve também um sistema de gestão por delegação, né? Então muita gente estranhou porque achava que pelo fato de eu ser coronel, isso foi, inclusive você sabe disso, que na campanha foi explorado, querendo comparar a minha condição de coronel da Polícia Militar, que tem o dever, mas eu vou até mais longe, né? O coronel que é um cara formado, que chegou, né? Desde adolescente eu entrei na polícia e galguei os postos assim para proteger a sociedade, com aquele coronel antigo, aquele coronel de título que chegava e mandava das pessoas, tomava terra e tal. Eu lembro que na campanha houve uma certa intenção de confundir a cabeça das pessoas mais humildes nesse sentido. Mas isso acabou que provocando na maioria das pessoas uma ideia de que seria uma gestão dura, uma gestão muito exigente, muito dentro da bitola e tal. E a gente procurou fazer uma gestão para a realidade de Madalena. Uma realidade muito dura, uma realidade de pessoas extremamente necessitadas, uma realidade de pessoas que morriam por falta de atendimento em um hospital, morria porque a pessoa ia adoecendo, coisas que são absolutamente normais em Fortaleza, de se na época fazer um exame, identificar um determinado problema e tratar, aqui não tinha. Então, grande parte do nosso tempo, do meu tempo como gestor pessoal, foi canalizado para essas coisas pela minha característica pessoal de cuidar das pessoas, né? E aí meio que a gestão, digamos assim, financeira, contábil, ela ficou muito delegada. Cada secretário fazia esse tipo de coisa, e aqui eu não estou jogando nenhum tipo de responsabilidade de erro para esses secretários, muito pelo contrário, foram parceiros, mas digamos assim, voltando para, digamos, objetivamente para a sua pergunta, talvez o erro foi a falta de uma condução, né, da organização desses rumos, para que fosse num rumo só. Mas não há, você nem perguntou ainda, mas eu vou me antecipar, não há arrependimento. Para mim a vida é um aprendizado, né? Eu hoje tenho a grata satisfação de chegar, e como essa é a minha característica, me dá muito mais prazer ser muito bem recebido pelas pessoas mais humildes, onde eu sinto a verdade no seu olhar, onde eu sinto a sinceridade nas suas palavras, do que eventualmente ser bajulado por um rico, né? Que faz aquela bajulação no momento oportuno e que depois me dá as costas pelo momento também oportuno, onde eu não posso mais lhe dar, né, também muita coisa. Mas assim, a nossa gestão, voltando para a pergunta inicial, foi focada com prioridade na maioria das pessoas, que é uma cidade absolutamente dependente de programas sociais do governo federal e da agricultura, Júnior. E a gente fez isso, né, sem maiores problemas e
Enfim, creio eu que muita coisa foi feita. Verdade. Estamos aqui conversando com o ex-prefeito do município de Madalena, Zarlu Calil Filho. E a você que nos acompanha, aqui Momento Destaque, aí você em sintonia acompanhando nosso canal, né, através do YouTube, faça sua inscrição, se inscreva, compartilhe, as pessoas me vêem na rua, Zarlu. Ah, eu vi aquele vídeo do fulano de tal, gostei muito, então vai compartilhando. Não adianta só assistir, tem que assistir, compartilhar e comentar, tá certo? Zarlu, ainda falando sobre gestão, eu acho que você é uma pessoa bem aberta, inteligente. Qual a avaliação que você faz da atual prefeita e reeleita Sônia Costa? Olha, eu particularmente não acompanho com muito detalhe a gestão, tá certo? Se a gestão foi reconduzida, há, pelo menos na maioria das pessoas, a ideia de que a grande maioria esteja, digamos assim, satisfatória, tá certo? A ressalva que eu faço, na verdade, e aqui ela própria sabe disso, eu tive por 2 vezes. E é engraçado, Madalena tem uma característica interessante, eu tive por 2 ou 3 vezes na prefeitura e fiz questão à época de visitar a prefeita, cumprimentá-la, o Adriano, que é meu conhecido de antes, né, de adolescente, enfim. E não tenho problema pessoal com nenhum deles, tá certo? Agora, eu ainda não consigo assimilar o estilo de política, digamos assim, e de gestão que é feita de maneira muito formal, né? Há quem acha que é o correto. Eu acho também que o resultado de uma eleição ela é circunstancial, não retrata precisamente o querer da maioria das pessoas, ele é circunstancial. Por exemplo, o adversário Você falou de gestão, eu vou falar um pouquinho aqui da campanha, mas eu volto para... Pronto, a minha próxima pergunta aqui, eu ia perguntar por que você não se envolveu tanto, né, nessa eleição que findou agora no mês de novembro, 15 de novembro, onde teve Sônia e Eurivaldo como candidato. Júnior, eu vou ser bem sincero com você, não é minha característica arrodear e enfeitar, eu sou muito direto, tá certo? Eu sou muito direto. Eu não me senti à vontade, até para que não houvesse a ideia de atrapalhar. Veja bem, obviamente todo mundo sabe, né? Se não sabe, eu estou dizendo agora, de que havia uma torcida minha para o Eurivaldo ganhar as eleições, que não obteve êxito. Por quê? Ele foi meu vice-prefeito, apesar de algumas idas e vindas da época, né, de algumas insatisfações dele, mas eu o considero uma pessoa de bem, eu o considero, digamos assim, o político ideal para Madalena, até mais do que eu. Hoje eu tenho essa avaliação pela condição de presença, de vínculos dele com o município de Madalena, pelas características pessoais dele com a grande maioria das pessoas, e eu acredito que ele faria uma gestão muito mais aproximada do que seria absolutamente e prioritariamente necessário para as pessoas, né? A gestão da Sônia, agora voltando até para a primeira pergunta, ela procura, na minha avaliação, né? Enfim, obviamente você está perguntando para mim, na minha avaliação, é uma gestão que procura ser muito técnica, por um lado, tá certo? Agrega um grupo maior de políticos que no município de Madalena, pelas características do município, e hoje convivendo em municípios maiores, isso talvez não vá ter tanto valor, mas aqueles vereadores, aquelas pessoas que formam opinião, realmente conduzem, ganham a eleição por quantidade de políticos no grupo, né? Mas é uma gestão que ainda está muito distante da real necessidade. Eu percebo um certo constrangimento até mesmo nas pessoas que trabalham na gestão pela necessidade do trabalho e, digamos assim, de não contrariar, o que não havia na nossa gestão, tá certo? E muitos amigos mais íntimos, mais pessoais dizem assim, não, esse foi seu erro, porque o cara falava mal de você, o cara lhe criticava, estava dentro da gestão, mas eu divido muito bem as coisas, eu não tenho por que estar perseguindo ninguém, eu não tenho por que, João, você próprio, pronto, me permita, eu lhe tenho uma admiração muito grande, você é um rapaz inteligente, focado, mas na primeira vez que nós tivemos, houve uma certa insatisfação da parte, e aí, por exemplo, você me perguntou do erro, a gente fez um corte linear naquela época, onde hoje eu não faria, né? Eu faria de maneira calculada, pensada, mas eu pedi de cada um, olha, vamos cortar e tal, e veio aquele corte. E é muito diferente de você intimamente saber o potencial que você tem para a gestão. Você nunca vai entender
o que eu estou pensando. Eu estou pensando em dar um corte linear para juntar aqui um dinheiro de determinados cargos, mas o seu trabalho tinha muito mais relevância do que outros determinados trabalhos que poderiam ser de fato cortados. Mas enfim, a gestão da atual prefeita, eu sinceramente espero de coração que ela aproveite essa oportunidade para se aproximar mais das pessoas, né? Muita gente entende que diz assim, olha, agora é que vai ficar ruim porque foi reeleita e, desculpa um termo chulo aqui de meio de rua, o pau vai cantar e tal. Espero que não. Espero que realmente essas oportunidades que a gente tem na vida, elas possam serem aproveitadas de maneira que, para aquele fim, um gestor, um prefeito, quando ele é eleito para realmente organizar melhor. Nós não podemos ter soberba, né? Então a avaliação que eu faço, mais uma vez, é de que precisaria ser uma gestão mais democrática, mais participativa, certo? Uma gestão sem... Como eu não posso acusar, eu particularmente, sabe, Júnior? Mas há relatos de perseguição, há relatos de que se não rezar na cartilha, né, como se diz no dito popular, realmente vai ficar em maus lençóis. E talvez tenha sido por isso que eu não me envolvi. E agora vindo para a segunda parte da pergunta. Eu sentia no nosso grupo que eu não fazia mais parte como líder, né? Porque lá atrás, quando a gente perdeu as eleições, que eu tive que reorganizar minha própria vida pessoal, não me sobrou tempo nem em condição de me manter na situação de líder de um grupo político. E aí ficaram ali os vereadores Valdemiro Júnior, Adinaldo, João Filho, enfim, pessoas, meus amigos, que tomaram a frente, nenhum se destacou assim como um líder efetivo, né? Houve o rompimento do vice-prefeito com a prefeita, juntaram aquela coisa toda, mas eu digo para você o que eu disse para eles. Eu tive uma conversa com eles e eu tomei a iniciativa de dizer, olha, eu quero evitar qualquer constrangimento. Existe como estratégia política do grupo da Sônia dizer que a minha presença atrapalha pelos processos, por isso, por aquilo todo, tá certo? Então eu me antecipei e disse que não tinha interesse. Aventou-se a possibilidade da minha esposa ser candidata e tal, também por uma decisão nossa não houve interesse nessa parte, pela construção que nós estamos fazendo na nossa vida particular. E por esse motivo de não ter, digamos assim, esse pretexto de dizer que a minha presença atrapalhava, eu procurei ajudar de uma forma mais recatada, né? O Irvando conversou comigo, o Dalfilho conversou comigo, a gente opinou como é que deveria ser feito e tal. E para mim, eu vou ser bem sincero, acho que a votação dele foi absolutamente expressiva para a forma de política que a gente tem que caminhar para uma mudança, né? Ele deve se manter como líder, ele deve realmente entender que essa votação foi uma votação que ele teve sem campanha de dinheiro, sem campanha de impressionar, foi pelo bem querer daquelas pessoas. Mas o contexto geral, na minha opinião, é esse, né? Não estou aqui para difamar a atual gestão, por mais que tenha havido da parte pessoal dela o comando de desmantelar a nossa gestão na época, por uma série de coisas que aí, Júnior, eu tenho essa característica, eu já vou entrando no outro assunto sem você perguntar. Existe um certo, eu não vou dizer ressentimento porque eu sou muito de bem com Deus, sabe? Mas existe um processo para as pessoas entenderem. É muito importante uma oportunidade dessa. Existe um processo de 2013 que nos afastou. Porque para aquelas pessoas mais humildes que não entendem o trato, entenda. Se relata, qualquer pessoa pode acusar outra de qualquer coisa. Então, houve uma acusação de desvio de dinheiro e tal, alguns processos licitatórios da época. Esse processo, na época, o Ministério Público pediu, o juiz acatou por uma suspeita, né? Por uma suspeita. Esses documentos foram levados. Até hoje, 2020, o processo está na fase de instrução, tá certo? Então, para mim, isso demonstra que o objetivo daquele processo da época era absolutamente, digamos assim, político, né? Tanto que tá aí, a gente voltou, fez isso, fez aquilo, e voltando lá para a primeira pergunta, não se pode comparar, é impressionante, mas isso eu achei interessante. A barragem encheu no ano de 2017,
Exatamente no ano de 2017 a barragem encheu. Eu não conto às vezes que nós estávamos com a folha de pagamento pronta e precisava gastar no SAA e precisava gastar. Como é que eu faria? Como é que eu ia deixar uma população sem água? É complicado. Mas enfim, passou, está lá, estamos aqui conversando sobre a época. Reafirmo o meu desejo de que a gestão faça e faça bem, a atual gestão mesmo. Eu sou de uma característica diferente, não tenho afinidade com o estilo de política das pessoas que estão aí, mas torço que as coisas possam, digamos, atingir de maneira positiva a grande maioria das pessoas. Muito bem, você gosta de Madalena, né? É de Madalena e quer, consequentemente, o bem de Madalena. Só a título de informação, o Zarlu falou há pouco tempo, inclusive a título de informação, para quem não sabe, em 2013, quando o Zarlu chegou à Prefeitura Municipal, eu assumi em janeiro, né, daquele ano, o cargo de assessor de imprensa. Verdade. Com 10 meses depois teve alguns problemas, eu particularmente pedi para sair, não ficou nenhuma mágoa, né, tanto que se tivesse mágoa, não tinha lhe convidado para você participar hoje do Momento Destaque. Então, vida que segue, a gente está aí e que venham melhores dias para a nossa Madalena. Com relação, Zarlu, à questão de governo do Estado, vamos passar agora para o governo do Estado. A nível de governo do Estado, que avaliação você faz do seu amigo, né, governador Camilo Santana? Olha, a melhor possível, não só pela condição de amigo. E eu digo amigo sem nenhuma soberba, sem aquela coisa, sou amigo do governador. Não, porque eu fui subsecretário da Casa Militar do governo por 2 mandatos no governo Cid, e ele foi, respectivamente, no primeiro governo, secretário do Desenvolvimento Agrário e, posteriormente, secretário das cidades, e nós convivíamos ali nos corredores do Palácio da Abolição. Governador com alto índice de aprovação, mais de 75%. Né? À época, né? Você está falando dele agora. Pois é. E eu brincava com o governador, com o Camilo, então o secretário Camilo, e a gente inevitavelmente escutava as coisas ali no Palácio, e eu dizia, olha, o candidato deve ser você e tal, lá atrás, né? Na primeira eleição. E não para minha surpresa, mas o estilo pessoal do governador, a boa pessoa que ele o alto índice de avaliação é pela prioridade que ele dá, né? Com foco nas pessoas, com foco na real necessidade, a maior necessidade que existe. Ele pode perceber que o governador, fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, com todo aquele arsenal que teve no PT, os escândalos nacionais, mas ele ficou de maneira inatingível, porque ele divide muito bem essa questão partidária da questão da gestão. E eu acho que o Ceará vai ter saudade do governador Camilo Santana, né? Ele está já caminhando para os 2 últimos anos agora da gestão. É uma pessoa... Deve ir para o Senado? Eu creio que sim, é absolutamente natural, a vaga, digamos assim, é 100% dele, é um reconhecimento, minimamente um reconhecimento que o povo do Ceará tem que ter pelo governador Camilo Santana, pela excelente gestão, né, que ele faz com denodo, com prazer, com cuidado, com critério. Você perceba que nenhuma atitude do Camilo ela tem soberba, tudo que ele faz nessa pandemia, né, por mais desgaste que causa com o gestor, a maioria das pessoas não querem saber muito disso, mas ele segue o critério técnico, ele escuta as pessoas da área, enfim. Então, como eu lhe falei, para mim é uma alegria pela condição de amigo, mas independente dessa condição, um dos maiores gestores que passou pelo estado do Ceará, que está passando, né? É verdade, a nossa conversa segue, né? Já estamos com quase 30 minutos de conversa, o tempo passa rápido, mas estamos assim, vamos ser de forma bem breve para que a gente possa finalizar mais uma nossa conversa. É claro que você mora em Fortaleza, tem ações agora, está desenvolvendo trabalho no município de Pacajus, não é isso? Mas em Fortaleza, Sarto, vai dar continuidade ao trabalho de Roberto Cláudio? Vai, sem dúvida nenhuma, com características próprias, né? Na verdade, Júnior, lá, me permita, né, te chamar de Júnior, é um cara de maneira mais carinhosa, digamos assim, mas o Sarto eu também já o conheço bastante. Né? As pessoas querem fazer aquele vínculo, o candidato dos Ferreira Gomes, eu acho que é natural, né? O Cid Ferreira Gomes, que foi um grande governador, que eu tenho a honra de falar para todo mundo que tive o prazer de trabalhar com ele, construiu uma base política muito boa, mas não há candidato de A, candidato de B. O que existe é um grupo mais, digamos assim, no funil, né? Lá de cima
da convivência política deles, aquele grupo de pessoas que assimilam melhor digamos assim, um planejamento e um projeto político que deve seguir uma base, que deve seguir todos aqueles critérios de maneira... Então o Sarto, ele obviamente foi apoiado pelo Cid Gomes, foi apoiado pelo governador, foi apoiado pelo próprio prefeito Roberto Cláudio. Ele não só prossegue as ótimas ações que foram, né? Mas todo mundo tem uma característica pessoal, Tarcísio Júnior, todo mundo, né? Se o prefeito Roberto Cláudio teve um foco absolutamente para as questões macro, o Sarto já é um cara que é médico, ele também era, mas o Roberto Cláudio ele focou muito a questão da mobilidade. O Sarto já tem... Então, o que é que eu posso dizer? O Sarto já tem aquele foco mais ligado à questão da saúde propriamente dita, mas independente disso, existe um planejamento geral de todas as áreas de como devem ser conduzidas, e ele com certeza dará continuidade e também colocará sua marca de gestor, de uns grandes gestores do município de Fortaleza, que é tão importante. Com certeza. Esse é o programa, o canal Momento Destaque, através das redes sociais, Facebook, através também do YouTube e agora no Instagram. Você vai compartilhando, comentando, estamos aqui conversando, já finalizando esse bate-papo com o ex-prefeito de Madalena, Zarlu Calil Filho. Zarlu, finalzinho, a gente gosta sempre de bater esse espécie de ping-pong com os nossos entrevistados. Eu vou citar o nome aqui, você vai, o que venha na mente, você vai dizer, tá certo? Tá bom. Deus. Tudo. Madalena. Uma paixão que eu tenho. Wilson de Pinho. Um grande gestor e um grande homem. Estive lá, vou até, apesar do ping-pong, falar. Estive lá, infelizmente foi uma perda irreparável para o município. Um grande cidadão. Família. A base do equilíbrio para que a gente possa ter pelo menos a meta de alcançar a felicidade na vida. Eu coloco aqui o nosso microfone à disposição para você deixar a mensagem, né? Natal já passou, significa reflexão, nascimento do nosso Criador. Que 2021, né? Mesmo com todas as pendências, as polêmicas e também com esse problema de saúde que o não só o Brasil, mas todo mundo atravessa através da pandemia, que Deus possa nos abençoar, que de certa forma a gente possa ir alcançando a saúde, principalmente saúde, paz e serenidade no ano que irá começar. Então a sua mensagem final, através do Momento Destaque. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tarcísio Júnior, a oportunidade de estar aqui presente no seu canal, que com certeza deve ter muitos seguidores. A minha mensagem é de otimismo, apesar de tudo de ruim, mas grande parte das consequências das nossas vidas depende de nós mesmos. Mas insisto no otimismo, insisto no equilíbrio, no amor a Deus, no amor à família, de que a simbologia do Natal, ela possa tocar os nossos corações e que cada um de nós busque realmente uma maior afinidade com Deus, da forma que cada um imaginar como Deus é representado na sua mente, no seu imaginário, mas que o reflexo dos ensinamentos de Jesus Cristo ele realmente possam ser repassados para os nossos filhos, né, para os nossos amigos, que a gente seja cada dia mais verdadeiro, que a gente possa viver na sinceridade, que a gente possa desejar o bem, que possa afastar todo o mal do nosso coração, por mais adversidade que a gente possa enfrentar. Essa é a mensagem que eu deixo, de que nada na vida ela é maior do que nós mesmos. Então, eu próprio, Tarcísio, aproveito a oportunidade dessa mensagem e digo para vocês que tive que reconstruir a minha vida depois daqui de Madalena. Por isso que ela significa tanto para mim. E estou absolutamente feliz hoje, né? Vim com prazer para a sua entrevista, diferente de talvez um pouco, 3 anos atrás, talvez para a época significasse um constrangimento para mim, porque pelo turbilhão de problemas, mas tudo passou com a presença de Deus no meu coração, na minha mente, e é essa mensagem que eu passo para cada um de vocês, que a simbologia do Natal possa realmente não ser só um peru de Natal na noite do dia 24 para o dia 25, não possa ser só apenas uma garrafa de vinho no dia seguinte e brincadeiras com a família e um feriado e um descanso para que a gente não possa trabalhar, mas que as ideias
né, do cristianismo possam realmente entrar na nossa mente e que a gente possa desenvolver uma vida bem mais feliz. Muito obrigado a você. Obrigado, Zarlu. Eu agradeço pela sua participação no nosso Momento de Destaque, né? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa e que Deus realmente possa abençoar você e sua família. Um abraço a você, amigo. Júnior, me perdoe aí a interrupção, você já ia finalizar, mas eu quero, de coração, não participei da eleição, não fui candidato, né? Estou partidariamente à parte, né? É até um trocadilho. Você está afiliado a algum partido atualmente? Eu estava afiliado ao PDT, preciso até ver essa situação com o João Filho, que ele agora é o presidente, não sei se estou regular ou não. Mas eu quero deixar um grande abraço para as pessoas, para o povo de Madalena. Sem nenhuma demagogia, sem nenhum propósito, né? Mas um povo que me acolheu, apesar de eu, né? Eu sou daqui, ali da Fazenda 40, mas tive que sair para estudar, passei um tempo fora, mas a minha interrupção ela não foi gratuita, tá, Tarcísio? Realmente para dar um grande abraço em todas as pessoas de Madalena. Aos que votaram em mim em 2012, aos que não votaram, aos que gostaram da nossa gestão, aos que me criticaram, aos que me criticam ainda hoje. E aproveito para fazer mais um adendo naquela mensagem. Procurem aprimorar os conhecimentos. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui, depois da minha condição de prefeito de Madalena, é que a gente só deve emitir uma opinião com conhecimento de causa. Então, meu irmão, grande abraço a todas as pessoas de Madalena, muito obrigado, né? O meu muito obrigado a você foi muito seco, eu quero fazer de uma maneira mais carinhosa, pelo seu convite, por poder participar do seu programa e quero dizer que eu estou à disposição, né? Quero participar com mais objetividade, passou essa primeira eleição, mas eu quero que esse grupo entenda que a gente não deve fugir de problema, a gente tem que ir para cima dos problemas com muita sinceridade para que a gente possa conseguir mudar alguma coisa. Então, muito obrigado a você e um grande abraço a todos. Valeu. Daí a intervenção, como ele bem falou, foi feita a intervenção, mas foi de certa forma valiosa, porque foi para levar a mensagem ao povo de Madalena. Um abraço, é final de mais um Momento Destaque, a gente volta a se encontrar, quando Deus permitir, trazendo mais um entrevistado. Não esqueça, vai curtindo, compartilhando, vai comentando, vai engrandecendo nosso canal.